Olá! Nessa aula de hoje, nós vamos aprender sobre estruturas condicionais. Como que a gente pode controlar o nosso código a ser executado ou não baseado em valores lógicos. Então, olha só, vamos fazer um caso aqui bem simples, onde a gente quer saber se um aluno, baseado na nota que ele recebeu, se ele está aprovado ou não. Então, primeiro de tudo, o que nós precisamos fazer é declarar aqui, então, uma variável onde eu vou ter a nota do aluno. Então, de 0 a 100, eu vou dizer que ele tirou 70, certo? E nós vamos assumir que a média necessária para ser aprovado também é de 70. Então, como que vai fazer? Eu quero saber se a nota do aluno ela for maior do que 70, certo? Maior ou igual no caso, então maior ou igual 70, então o aluno ele está aprovado. Então, aprovado. Se nota maior ou igual a 70, então o aluno está aprovado. Como a gente pode escrever esse código então? Bom, para fazer esse tipo de condição, nós vamos usar os operadores if, else. E como que é a sintaxe do Java em relação a eles? If, parênteses, então a gente vai fazer o teste lógico aqui. Então, como que funciona? Nota, e ela precisa ser maior ou igual a 70. Então, eu tenho maior, igual, tá? Então, lado a lado aqui, ó, seguidos, esses são os operadores relacionais. Então, maior, igual, 70. E eu vou colocar as chaves só para marcar visualmente, mas se tratando de uma linha condicionada a esse if, essas chaves elas são opcionais, tá? Particularmente, eu gosto bastante delas porque elas dão esse destaque visual, ok? Então eu vou dizer aqui, aluno aprovado. Legal. E como que eu digo então, caso contrário, se a nota não é maior ou igual a 70? Então quer dizer que o aluno não está aprovado. Então é o famoso bloco if, else. Então nós temos aqui se e nós estamos testando, e temos o caso contrário, ou seja, se não, else. Então, não aprovado. Simplesmente isso, ok? Então, nesse caso, como a nota é igual a 70, então ela é igual na nossa condição e a gente vai ter a mensagem aqui de aluno aprovado. Vamos executar esse código. Bacana, olha só, aluno aprovado. Então, nós podemos variar aqui, colocando, por exemplo, 90, e também a gente vai ter o mesmo resultado aí de aprovado, certo? Olha só, novamente, aprovado. Porém, se essa nota for menor do que 70, ou seja, se ela não atende a essa condição, se o resultado desta avaliação aqui, nota maior ou igual a 70, caso 50, não é maior ou igual. Ou seja, nós vamos ter um resultado aqui falso. Então a gente cai no bloco else. Vou executar novamente esse código. E aí então a gente tem aqui o resultado de não aprovado. Ok? Então esse é o chamado bloco if else, onde a gente pode fazer aqui uma análise de uma condição e realizar um comportamento se isso é verdade, ou, caso contrário, o que fazer. Outra situação interessante também com notas algumas instituições gostam de usar graduações, né, do tipo A, B, C, tá? E por aí vai. Então, nós podemos fazer o seguinte. Se
E aqui eu vou colocar algumas situações hipotéticas, tá? De acordo com as nossas regras. Então, A, vamos dizer que ele é maior do que 80. O B, ele é de 80 a 70. O C, 60. E o D, caso contrário. Legal. Então, como que a gente pode fazer isso? Se a nota ela é maior ou igual a 80, então eu vou colocar um print aqui, graduação A. Mas se eu colocar o else, como no exemplo anterior, então seria qualquer outro valor que não é maior ou igual a 80, ou seja, 70, 60, inclusive o zero. E nós não queremos isso. Então nós precisamos fazer outro teste. Qual é esse teste? Else if. E eu posso colocar uma nova condição. Ou seja, se não, não é esse caso aqui, mas eu preciso realizar um novo teste. Então, else if a nota ela é menor do que 80 e essa nota ela é maior ou igual a 70. Ou seja, ela é menor que 80, não se aplica o primeiro caso, mas ela também tem que ser maior ou igual a 80. Então, eu vou dizer aqui que a graduação é B. Vamos fazer a mesma coisa para os demais casos. Então, eu vou copiar, colar aqui. Se ele é menor que 70, porém maior que 60. E aqui a gente poderia fazer simplesmente um else. Mas se a nota for negativa, né, devemos preparar o nosso código para tudo. Então, nota menor que 60 e maior ou igual a zero, nós temos uma graduação de... E, caso contrário, ou seja, não é maior que 80. Desculpa, não, se a nota aqui, ela não é maior ou igual a 80, ela não é entre 80 e 70, não é entre 70 e 60, e não é entre 60 e 0, então a gente pode definir que é uma nota inválida. Ok? Então, se a nota é 50, deve ter uma graduação D. Vamos conferir isso no terminal. Então, nós temos aqui graduação D. Só para testar cada um dos casos, vou colocar um -1 para a gente poder conferir. Então, deve vir uma nota inválida. Legal, então, nota inválida. Beleza. Tá? Mas vamos dizer que nós queremos, baseado nessa graduação, nós queremos saber se o aluno está aprovado ou não. Vamos mudar um pouquinho o código, vou criar aqui uma variável string graduação e nós vamos, ao invés de exibir essa graduação no terminal, nós vamos aqui atribuir a variável. Então, graduação igual apenas letra A, tá? Ponto e vírgula. A mesma coisa para todo o resto. Então, graduação B. Vou dar uma aceleradinha nisso. E aqui, por fim, graduação igual a nulo. Ou seja, não tem nenhuma graduação válida. Legal. Então, nós podemos definir aqui uma estrutura switch. É outra forma de escrever algo parecido com esse if-else. Então, nós vamos fazer um switch em graduação. E aqui, caso a graduação, né, caso o valor seja A, então o aluno passou.
Na graduação B, também, porque está entre 80 e 70. Mas nas demais graduações, não. Então, nós podemos colocar aqui, caso A. O mesmo comportamento vai ser para o caso B. Então, podemos fazer assim também, caso B. Então, aluno aprovado. Caso C ou D, então, aluno reprovado ou simplesmente não aprovado. E se não for nenhum desses, bom, significa que alguma coisa deu errado, tá? Então, graduação inválida. Legal, então olha só, a gente está fazendo um switch aqui em cima da variável graduação, que vai ter os valores A, B, C, D ou nada. Então, esse no aqui, ele representa o nada, tá? O vazio. AB. Se for AB, então o aluno aprovado. CD, não aprovado. E se não é nenhuma dessas 4 opções, então significa que algo deu errado na nossa conversão e a gente tem uma graduação inválida. Vamos executar esse código aqui. Gente, tivemos uma mensagem de erro aqui, então eu vou alterar simplesmente para a string vazia ao invés de nulo, tá? Agora deve tudo funcionar certinho. Boa! Então, olha só, graduação inválida. Por quê? Porque a nossa nota lá em cima está como -1. Então, vai cair nesse caso aqui do else, graduação vazia, tá bom? E o que é esperado? Vamos botar aqui uma nota igual a 100, né? A nota mais desejada de todas. Então, se a gente testar os casos A ou B, então a gente vai imprimir essa mensagem de aluno aprovado, C ou D, aluno não aprovado, e por fim o graduação inválida, ok? Então, vamos executar esse código aqui. E, graduação inválida, por que será que aconteceu isso? Mas eu tirei 100, será que a gente precisa ir na secretaria reclamar? Gente, essa é uma situação de bug do nosso código. Por quê? O que acontece é que todos os casos aqui estão sendo avaliados e nós precisamos definir uma situação de parada. Ou seja, analisei os casos A ou B, aluno aprovado, esse bloco inteiro do switch ele deve ser interrompido, eu não devo continuar analisando os casos seguintes. Então, da mesma forma, também um break aqui. E o caso default, como ele já é o último, eu não preciso necessariamente do break, tá? Vou limpar aqui para executar novamente. Aluno aprovado. Uau! Estamos aprovados, deu tudo certo. Na aula de hoje, então, nós aprendemos aqui sobre as estruturas condicionais. If, else, o caso mais simples de todos. Quando a gente tem mais de uma condição, então, if, else, else. E também o switch, onde a gente pode ir ali combinando situações diferentes, ok? Espero que você tenha gostado e até a próxima.